Para analisar a origem dessa escola de pensamento, nada melhor do que começar pelo próprio nome. A palavra estoicismo surgiu da palavra grega stoa, que significa pórtico ou porta de entrada na cidade. Embora pórtico não seja uma palavra muito comum no vocabulário atual, e porta de entrada da cidade menos ainda, e pareça um tanto quanto abstrato para o que conhecemos como cidade hoje em dia, na antiguidade esse era um termo muito comum. A ideia de um pórtico apareceu na Grécia Antiga e influenciou diversas culturas, e de uma forma descritiva podemos dizer que um pórtico é uma estrutura cobrindo uma passarela elevada por colunas ou fechada por paredes. Existem exemplos clássicos de pórticos na arquitetura, e um dos mais famosos é o Pórtico das Virgens, na Grécia. Ele é composto por figuras femininas esculpidas que funcionam como uma espécie de coluna ou pilar de sustentação com um entablamento na cabeça. O Panteão de Roma também tem um pórtico que ficou marcado na história da arquitetura, formado por 8 colunas coríntias de granito e um magnífico frontão. Ele conduz os visitantes à entrada de uma das obras mais icônicas da arquitetura romana. Voltando para o tema principal, essa escola filosófica ficou conhecida por esse nome, pois Zenão não possuía cidadania ateniense, o que vai ser melhor explicado a seguir. O fundador do estoicismo era um estrangeiro natural de Sítio, atual Lárnaca, na ilha de Chipre, e por isso era conhecido como Zenão de Cício. Nascido em 324 a.C., ele fazia palestras em locais públicos de Atenas, e um dos seus preferidos era o prédio Stoa Poikile, ou pórtico pintado, situado na Ágora, a praça grega. Como estrangeiro, reunia-se então com outros filósofos na entrada da cidade, ou na Stoa, até porque geralmente esses espaços eram públicos, semelhantes ao que chamamos de praça pública, porém muito mais épico. Apenas reforçando o primeiro fato, foi por causa da palavra estoa que a doutrina foi batizada de estoicismo. Mas antes da parte bonita, em que Zenão tinha discípulos e costumava palestrar para as pessoas nos pórticos, o fundador do estoicismo passou por alguns perrengues. No começo da jornada, ele enfrentou uma tempestade no mar enquanto transportava uma carga preciosa, um pigmento púrpura extraído de caramujos marinhos. Zenão escapou com vida, mas seus produtos afundaram. O que seria o fim de tudo para algumas pessoas, significou a possibilidade de um novo começo para Zenão. Conta a história que após ter perdido tudo, Zenão chegou em Atenas e seguiu para buscar conselhos no oráculo de Delfos, no qual recebeu o recado de uma sacerdotisa: tome a cor não de moluscos mortos, mas de homens mortos. Como relata Donald Robertson em seu livro sobre Marco Aurélio, Pense como Imperador. Em Atenas, buscando entender o significado de tudo o que havia ocorrido, ele segue para uma livraria e, em um dos livros, começa a ler sobre Sócrates. Diga-se de passagem, ele começou muito bem, e foram as ideias de Sócrates que lhe instigaram a mergulhar de vez na filosofia. Onde eu posso encontrar alguém que me ensine mais sobre esses livros? Perguntou Zenão ao dono da livraria. Naquele momento, o dono da livraria vê passando do outro lado da rua o próprio Crates de Tebas, um dos principais filósofos e pensadores da Grécia na época de Zenão. E com o indicador levantando, o livreiro responde: siga aquele homem. E Zenão, que provavelmente não sabia o que eram figuras de linguagem e nem metáforas, fez literalmente o que lhe recomendou o dono da livraria. E após 2 décadas, Zenão fundou a sua própria escola. A filosofia estoica não é colocada em prática do dia para a noite, ela é vivenciada. De acordo com Epiteto, passa a ser costume, portanto, de confrontar toda a impressão grosseira com as palavras. Nada mais é que uma impressão e não representas aquilo que parece ser. A ideia principal aqui é tentar lembrar por 30 dias seguidos
e dar início à corrente quando puder sem quebrá-la. Em outras palavras, a repetição de princípios é como se fosse uma chave para internalizar os conhecimentos e transformá-los em um hábito. É importante dizer que, então, na história, líderes vivenciaram esses hábitos propostos no estoicismo. Os aprendizados de Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca inspiraram as ações de personalidades, políticos e até esportistas, o que mostra que, mesmo tendo sido desenvolvido no século III a.C., em alguns aspectos ele ainda continua válido para ser aplicado na vida atual. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, disse que sempre que é possível, procura ler mensalmente as meditações do imperador romano Marco Aurélio. Inclusive, o primeiro mandatário dos Estados Unidos, George Washington, foi influenciado pelo estoicismo. Nos esportes, o estoicismo foi a arma secreta para que o time de futebol americano New England Patriots vencesse tantos Super Bowls. Tanto que um membro da equipe, Mike Lombardi, disse em entrevista que o livro Obstáculo é o Caminho, a arte de transformar provações em triunfos, de Ryan Holiday, foi um verdadeiro sucesso entre os jogadores.